Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro de Direito Constitucional e hoje nós vamos trabalhar uma matéria extremamente importante aí, ó, no exame da OAB, matéria recorrente e também matéria muito cobrada em concurso público. Então, prestem atenção, hoje nós vamos trabalhar, vem comigo no quadro. Hoje nós vamos falar de classificação das constituições. Olha que tema legal, classificação das constituições. Pessoal, os doutrinadores elegeram aí vários critérios e enquadraram aí as diversas classificações nesses critérios. E nós vamos estudar esses critérios aqui, nós vamos estudar os critérios mais tradicionais e recorrentes aí nas provas do exame da OAB, ok? Bom, tudo começa do início, não é? Então, o primeiro critério que nós vamos estudar aqui, que é o critério da classificação das constituições, é a classificação quanto à origem. Então, número um, classificação quanto à origem. 2 pontos. E aí, pessoal, é o seguinte, quanto à origem é o quê, professor? Origem, pessoal, quer dizer respeito ao surgimento da Constituição. Essa Constituição, quando ela surgiu, ela pode ser, aí, quanto à origem, uma Constituição promulgada, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, 1.1, promulgada, ou ela também pode ser, dá para olhar aqui, produção? Beleza. Ou ela pode ser uma Constituição outorgada, ok? Com certeza vocês já sabem, né? Qual que é a diferença entre Constituição promulgada e Constituição outorgada? Constituição promulgada é aquela que teve a participação do povo na elaboração dela, ok? Já a Constituição outorgada, diferente da promulgada, é aquela o quê? Que não há qualquer participação do povo. Então vamos colocar aqui. Essa Constituição promulgada, que há participação do povo, e por haver participação do povo, ela é chamada de Constituição popular. Ela pode ser também chamada de Constituição votada. Uai, professor, então quer dizer que na prova pode o examinador me perguntar que, quanto à origem, a Constituição ela pode ser popular, votada, ou que a nossa Constituição de 1988, quanto à origem, é uma Constituição votada, estaria certo? Estaria certo, ok? Então, na verdade, vamos nos atentar também à nomenclatura que o examinador pode trazer com relação à classificação quanto à origem. E no que tange a Constituição ser promulgada, ela também pode ser chamada de Constituição popular, ela pode ser chamada de Constituição votada e ela também pode ser chamada de Constituição, ó, democrática, ok? Democrática. E lembrando, vamos lá o conceito? É aquela que há participação do povo em sua elaboração. E olha só, interessante falar isso, porque é aquela que há participação do povo. O povo ele vai participar, mas na Constituição promulgada serão ali os representantes eleitos agindo em nome do povo e votando, elaborando essa Constituição, ok? E normalmente isso acontece através de um poder constituinte originário. No nosso caso, na Constituição de 1988, que é aqui o nosso grande exemplo de Constituição promulgada, tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, que foi eleita por representantes do povo para fazer a nossa Constituição. Portanto, nossa Constituição, Constituição promulgada, Constituição democrática, Constituição popular e Constituição votada.
É a Constituição que houve a participação do povo em sua elaboração, ok? E aí, nós temos outros exemplos, além da Constituição de 88? Temos sim, olha só. Temos ainda a Constituição, vamos colocar aqui, exemplo. Tivemos ainda a Constituição brasileira de 1891, é um exemplo de Constituição promulgada, e é um exemplo de Constituição promulgada, gente, porque em 1891 nós tivemos o quê? Ah, professor, se a gente lembrar das aulas de história, nós vamos perceber que a Constituição de 1891 é a Constituição da Proclamação da República, foi o ano da Proclamação da República do Brasil. E pensam comigo, quando fala em proclamação da República, lembramos de república. República vem de res pública, é a nossa forma de governo. E res pública significa coisa do povo. Portanto, em 1891, onde houve a nossa proclamação da República, não poderíamos ter, né, pessoal, aí uma Constituição outorgada, uma Constituição autoritária, imposta. Teríamos que ter uma Constituição democrática mesmo, justamente por conta aí da proclamação da República em 1891. Então, 1891, Constituição Brasileira de 1988, tivemos ainda a Constituição de 1934, e tivemos ainda a Constituição de 1946. Como grandes exemplos aí da nossa Constituição, classificada quanto à origem de promulgada. Beleza. Mas olha só, professor, eu sei que quanto à origem, além da Constituição ser promulgada, ela também pode ser o quê? Outorgada, ok? E tendo a Constituição, sendo a Constituição aí outorgada, ela pode receber ainda outros nomes. Quais são esses nomes? Olha só, na prova pode aparecer para vocês Constituição imposta, pode aparecer para vocês também Constituição autoritária, pode acontecer ainda de aparecer o nome da Constituição autocrática. Por que autocrática? Feita por um só, né? Por um governante. Autocrática, autoritária. Também, olha, pode aparecer o ditatorial, ok? Então, são nomenclaturas, exemplos de constituições outorgadas. A Constituição outorgada é aquela feita pelo governante e é feita de forma unilateral. Ele impõe aquela Constituição e, portanto, por assim dizer, é claro que o conceito dela vai ser aquela Constituição, ou seja, é aquela que não há qualquer... Tá dando para ver aqui? Não há qualquer participação do povo. É por isso que, gente, pensem comigo, a Constituição promulgada, ela é de baixo para cima, enquanto a Constituição outorgada, ela vem de cima para baixo, ok? Ela vem como uma imposição mesmo aos nacionais daquele determinado estado, ao povo, que tem que engolir goela abaixo aquela Constituição outorgada. E é claro, tivemos constituições brasileiras, aí exemplos de constituições brasileiras outorgadas? Claro que tivemos, gente. Olha só, o nosso primeiro grande exemplo foi a nossa primeira Constituição. A nossa primeira Constituição, exemplo de Constituição outorgada. Vou colocar aqui do lado, vocês anotem no cadernão embaixo, tá? A primeira Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial, ok? A Constituição Imperial foi uma Constituição outorgada. Ainda temos a Constituição de 1937, ok? Constituição polaca, né? Conhecida como polaca. Por que polaca? Porque foi uma Constituição copiada lá da Constituição da Polônia, uma Constituição também autocrática.
Além da Constituição de 1824, de 1937, temos também a Constituição de 1967. E aí aqui, ó, vivíamos uma ditadura, ainda tivemos até uma emenda constitucional 69, né? Então, a Constituição de 1967, com a sua emenda de 69, também considerada como um exemplo de Constituição outorgada, ditatorial, autocrática, aquela Constituição imposta. E se a gente observar, ó, vivemos aqui, tanto em 1824, 1937, quanto em 1967, regimes autoritários, não é isso? E, portanto, não teríamos aqui, nessas três constituições, aí exemplos de constituição promulgada com participação popular. Não faria sentido, não é isso? Então, fica muito tranquilo da gente identificar dentro das constituições brasileiras, quais são consideradas autocráticas, outorgadas, e quais aquelas também, por outro lado, feitas com a participação do povo, consideradas constituições populares, promulgadas, constituições democráticas, votadas, ok? E então, quanto ao critério da origem, sabemos, existem duas grandes classificações, ou ela pode ser promulgada, ou a Constituição pode ser outorgada. Mas olha só, vou apagar o exemplo aqui e eu peço para a produção vir aqui comigo. Existem outras duas classificações quanto à origem que são pouco faladas, mas elas podem aparecer na prova para vocês. Então vamos falar aqui, ó, 1.3. A Constituição quanto à origem, que diz respeito aqui, ó, ao surgimento dela. A Constituição, quanto à origem, ela pode ser também uma Constituição cesarista, ok? Uma Constituição cesarista. A Constituição cesarista, vamos colocar aqui o conceito dela, é aquela feita de forma unilateral pelo governante. Porém, porque aqui, ó, é aquela feita de forma unilateral pelo governante. Até aqui, pessoal, nós sabemos que essa Constituição cesarista está muito parecida com a Constituição outorgada. Mas olha o porém. Porém, vírgula, é submetida à aprovação do povo, né? Do povo porém, é submetida à aprovação do povo para entrar em vigor. Ou seja, o povo precisa ratificar aquela Constituição que foi imposta, ok? Então, veja só, o governante de modo unilateral, o que ele fez? Ele falou assim, olha, vou elaborar a Constituição do meu jeito e vou submeter essa Constituição à aprovação do povo, para dar a ela um caráter de legitimidade, ok? E, no fundo, gente, essa Constituição cesarista acaba sendo muito próxima aí à Constituição outorgada. E sabe por quê? Porque, embora haja a aprovação do povo, na verdade o povo só aprova. O povo não participa do texto, da construção do texto dessa Constituição, não. E é por isso que se chama Constituição cesarista. Ou seja, o governante faz a Constituição de modo unilateral e põe essa Constituição à aprovação, à ratificação do povo em seguida, ok? Porém, o povo não faz emenda, porém, o povo não constrói, não participa da construção do texto constitucional, beleza? Então, além disso, quanto à origem ainda, vejam bem, hein? Quanto à origem ainda, nós podemos ter aqui, ó, 1.4. 1.4. A Constituição, ela pode ser também chamada de Constituição
quanto à origem, classificada como Constituição pactuada, ou outro nome aqui, de uma vez, ou Constituição dualista, ok? Qual é o conceito dessa Constituição, professor? Como é que essa Constituição classificada como pactuada ou dualista, como é que ela surge? Como que é a origem dela? Gente, é aquela Constituição? É aquela Constituição feita por duas forças governantes dentro de um Estado. Como funciona isso? Gente, o grande exemplo aqui é a Carta de 1215 do rei João Sem Terra. Lembram dele? O rei João Sem Terra, ele era o rei e estava perdendo ali a força. E aí o que fez a burguesia? A burguesia, impôs a ele o quê? A participação na vida política daquele Estado. E aí ele teve que criar, junto com a burguesia, com a nobreza, a Carta Magna, ok? De 1215. Essa força aí, essa duplicidade de forças atuantes dentro de um determinado Estado, fez surgir como se fosse um acordo entre eles por haver uma monarquia enfraquecida e uma nobreza, uma burguesia em ascensão. O que aconteceu? Vamos entrar num acordo, vamos entrar aí numa solução e fazermos juntos uma Constituição que atenda aos nossos interesses, ok? E aí chama-se Constituição pactuada ou ainda Constituição dualista, porque há duas forças. Se a gente pudesse imaginar uma forma de Constituição pactuada num país moderno, um país como o Brasil, por exemplo, nós teríamos ali o Poder Executivo combinando com o Congresso Nacional, o quê? A feitura de uma nova Constituição em conjunto que atendesse aos interesses de ambos os lados. Okay? É claro que isso é fictício, mas só para vocês compreenderem o que seria, na verdade, aí uma Constituição pactuada, ok? Pactuada porque surge ali de um pacto entre duas partes, ou Constituição dualista, ok? Beleza, gente? Então, encerramos aqui a Constituição a classificação da Constituição quanto à origem, quanto ao seu surgimento. Ok? E agora nós vamos passar para outra classificação. Anotem no caderno de vocês aí o item 2. Ok? Então vamos para cá. Produção. Mas deixa o pessoal copiar aqui, tanto a Constituição cesarista quanto a Constituição pactuada, enquanto eu apago esse lado aqui. Beleza. Número 2. Quanto à forma. Então, agora, nós vamos estudar a classificação da Constituição quanto à forma, ok? E quanto à forma, pessoal, na verdade, professor, antes, me explica o seguinte. O que seria essa forma? Essa forma, pessoal, é o modo como a Constituição se apresenta. E aí, quanto à forma, sabendo que é o modo como a Constituição se apresenta, nós vamos ter aí duas hipóteses, ok? Então, 2.1, ou a Constituição, ela vai ser escrita, podendo também ser chamada de Constituição positivada, podendo ainda chamar de Constituição codificada, ok? Então, estamos vendo aqui a classificação da Constituição quanto à forma, ela pode ser escrita, positivada, codificada. Todos sinônimos aí de Constituição escrita. Mas ela pode ser ainda, 2.2, não escrita. O que aparece muito nas provas de concursos
também como constituição costumeira, ou ainda constituição consuetudinária, ok? Então, nós temos a constituição não escrita, costumeira ou consuetudinária. São duas formas aí de constituições que podem existir, a depender de como elas se apresentam, ok? Como que é isso? Olha só. A Constituição, quanto à forma, ela será escrita, positivada e codificada quando ela se apresenta mediante texto. Vamos colocar mediante texto num documento solene, que a gente chama de Constituição. É muito simples, né, gente? Ó, é isso aqui, ó. Nós temos aqui uma Constituição. Ela se apresenta de forma codificada. Nós temos aqui 250 artigos e esta Constituição se apresenta para todos nós, brasileiros, como uma Constituição escrita, positivada, ok? Só que, quanto à forma, ou seja, quanto ao modo de uma Constituição ser apresentada, a gente sabe, ela também pode ser uma Constituição não escrita, ok? Ou costumeira, ou consuetudinária. Essa Constituição é aquela que se baseia em... Vamos melhorar, não é que se baseia. Ela possui normas escritas, mas também normas baseadas em costumes. E aí, relembrando o que é costumes, costumes é o quê? Práticas reiteradas, condutas reiteradas por uma sociedade, ok? Aquela conduta é tão costumeira que se tornou uma norma constitucional. E essa norma constitucional, ela não está escrita em nenhum documento. Quando a gente fala que uma Constituição, quanto à forma, pode ser uma Constituição não escrita, a gente não imagina, é errado a gente pensar que aquela Constituição ela não existe como um documento. Ela não existe um texto dela. Pode existir uma Constituição não escrita que tenha ali normas escritas, mas além de normas escritas, ela possui também o quê? Regras, ela possui normas baseadas em costumes que não estão escritas, mas são consideradas por aquele Estado, por aquela sociedade, o quê? Um costume constitucional, uma norma constitucional, ok? E aí, gente, a gente tem aqui como exemplo, ó, exemplo de Constituição não escrita, a Constituição de Israel, ok? Baseada em costumes. Já a Constituição brasileira é escrita, é classificada como Constituição escrita, por quê? Porque ela se apresenta mediante texto. É importante dizer para vocês o seguinte, que quanto à forma, ou seja, a Constituição ser escrita ou não escrita, nós, falando do Brasil, não tivemos nenhuma Constituição que se baseasse em costumes. Todas as nossas constituições são constituições classificadas como constituições o quê? Escritas, ok? Todas as constituições brasileiras, repetindo, são consideradas como constituições escritas, ok? Agora, continuando aí, eu sei que já estamos aí quase com 25 minutos, vamos trabalhar a última classificação deste bloco. Ok? Vamos trabalhar
a última classificação deste bloco, que é uma classificação interessantíssima. Então, número 3, vamos colocar aqui, ó, número 3, a classificação das constituições quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo. Quando a gente fala de classificação quanto ao conteúdo, gente, a gente está falando da essência das normas constitucionais daquela Constituição. E aí nós sabemos o seguinte, que quanto ao conteúdo, uma Constituição, ela pode ser, vamos colocar aqui 3.1, de azul para manter o padrão, 3.1, ou a Constituição, ela é material, ou a Constituição 3.2, ela é uma Constituição que formal, ok? Constituição material, vamos escrever aqui, ó, é aquela Constituição material é aquela que possui apenas normas de conteúdo essencialmente constitucionais. Normas de conteúdo essencialmente constitucionais. Me explica isso, professor. Gente, vem cá. Quando a gente fala dessa classificação quanto ao conteúdo, é importante que a gente perceba o seguinte. Dentro das constituições, podem ter normas essencialmente constitucionais e normas apenas constitucionais por estarem lá no texto. Apenas tão somente por estarem lá no texto. Mas o que seria normas essencialmente constitucionais? Pessoal, normas essencialmente constitucionais são aquelas que dizem respeito ao que uma Constituição deveria essencialmente tratar. Exemplo, uma Constituição, uma norma que traga ali direitos e garantias fundamentais, é uma norma essencialmente constitucional? É. E por ser uma norma essencialmente constitucional, é uma norma materialmente constitucional. Uma Constituição, uma norma ali de uma determinada Constituição que fale sobre a organização do Estado, a limitação do poder, a estruturação de um Estado, são normas essencialmente constitucionais e, portanto, normas materiais. Agora, há normas dentro da Constituição que estão lá por mera formalidade, mas que não têm absolutamente nada de essencialmente constitucionais ou de conteúdo que realmente importa para uma Constituição. E aí a gente, por ela ser uma norma que está lá por mera formalidade, a gente chama de norma constitucional formal. Ok? Ela obedeceu uma forma e por isso ela está lá naquele texto constitucional. Vamos colocar aí o primeiro slide. Vejam só o que diz o artigo 242, parágrafo 2º, para vocês entenderem, aí está na tela para vocês, o que significa aí uma norma formalmente constitucional. Veja, e é um exemplo clássico, né, gente? Todo mundo ouve falar, quando fala de classificação quanto ao conteúdo, é clássico a gente vir aqui nesse artigo, que é o parágrafo 2º do artigo 242 da Constituição, que diz o seguinte, ó, o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Vem cá, gente. Existe aí algum conteúdo essencialmente constitucional? É importante este conteúdo para a Constituição brasileira? Claro que não. Está lá por mera formalidade, ok? Então, vamos trabalhar o conceito agora, já que a gente viu o conceito de Constituição quanto ao conteúdo material, vamos ver agora uma Constituição quanto ao conteúdo formal. É aquela que possui normas materialmente
constitucionais, materialmente constitucionais, porém, há também normas de conteúdo não essencialmente constitucionais. Não essencialmente constitucionais. Ok? Normas de conteúdo não essencialmente constitucionais. O grande exemplo, aí o artigo 242, parágrafo 2º, nós colocamos na tela para vocês, nós estudamos. Não é uma norma essencialmente constitucional, mas está na Constituição. E por estar na Constituição, é considerado norma constitucional? Claro que é. Obedeceu a forma, está lá, faz parte do texto constitucional, não há hierarquia, portanto, esse parágrafo 2º do artigo 242 não está abaixo de nenhuma outra norma constitucional, porque não existe hierarquia entre as normas constitucionais, mas o que acontece? Por não ser essencialmente constitucional, está lá na nossa Constituição, faz com que a nossa Constituição seja classificada como uma Constituição, o quê? Formal. Portanto, o exemplo da Constituição aqui formal é a Constituição Brasileira de 1988, ok? Bom, e um exemplo de Constituição material é o exemplo da Constituição, por exemplo, dos Estados Unidos, tá? Então, a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição que trata apenas de normas essencialmente constitucionais. Portanto, uma Constituição material. Beleza? Então, gente, no próximo bloco voltaremos a nos encontrar, continuando o tema aí de classificação das Constituições. Um grande abraço para vocês e até já.